Fala, gente boa! Bom, primeiramente, eu pedirei, né? Eu peço que agora vocês me imitem, né? Bom, eu quero que vocês façam, assim como eu, obviamente, uma leve reverência. De novo, uma leve reverência. Bom, antes que vocês pensem que eu pirei, que eu estou completamente, que a minha respectiva sanidade mental esteja completamente destruída, né? Que a minha sanidade mental foi para o saco, tá? Eu explico, tá? Essa reverência, tá? Essa leve reverência, eu estou prestando, né, àquela que será em breve a primeira luterana a ser uma santa da Igreja Católica. Obviamente, eu estou me referindo, né? Estou referindo-me a Brigitte Brandenburg, uma figurinha, uma figura bem conhecida, né? Até bem relativamente carimbada aqui do canal e que volta e meia até colabora com esse pobre, anônimo e esquecido youtuber, né? Bom, mas afinal de contas, por que de tanta reverência, né? Por que disso, né? Vocês estão perguntando. Bom, é que nos últimos dias a Brigitte, tá? Ela trouxe informações que eu não que eu acabei me esquecendo de trazer em um vídeo bem recente que eu gravei em relação em que eu contei um pouco da história do Ernestão, né, do estádio Ernesto Schlemy Sobrinho, popular Ernestão. Bom, e que informações seriam essas? Eu tinha comentado, cheguei a comentar em um desses vídeos, que isso bem lá atrás, isso até os anos 50, os moradores do Bucarém, eles se abasteciam de água através de duas bicas, né? Uma dessas bicas ela existia nas proximidades do que foi durante muito tempo a Ambaliche, né? Ali na rua Doutor Plácido Olímpio de Oliveira, e a segunda bica que existia na região, ela existiu na rua Afonso Pena, não muito longe dali, né, desse local da Ambaliche. Bom, a água que chegava até essas bicas, ela era procedente do Morro do Boa Vista, tá? Então era essa a procedência da água que abastecia os moradores do Bucarém, o Morro do Boa Vista. E uma outra informação, né, que eu acabei passando de maneira errada, era de que ali do lado, né, do Ernestão, aquela rua que passa ao lado, é a Rua Coronel Francisco Gomes, Rua Coronel Francisco Gomes de Oliveira. Eu expliquei em um desses vídeos quem foi o Francisco Gomes de Oliveira. Bom, eu tinha dito que que o nosso amigo Chico, né, ele era natural de Paraty, que hoje é Araquari. Na verdade, o nosso amigo Chico, ele não era de Paraty, ele era natural de Penha. Para quem, para quem não sabe, Penha é uma cidade bem pequena que fica ali do lado de Itajaí, e justamente nessa cidade é que está o complexo, né, o complexo turístico do Beto Carreiro World, né? Bom, além do Beto Carreiro, essa cidade ela é conhecida por ser a capital nacional do marisco. Bom, essa cidade de Penha, ela a origem dela foi a partir de uma capela, uma capelinha, que foi erguida em 1759, que era uma capela dedicada a São João Batista. Um pouco depois disso, mais ou menos por essa mesma época, 1759, 1760, até depois de 1760, surgiu nessa região uma armação de baleias. Uma armação era um local onde as baleias que eram capturadas, ocorria o processamento, né? Então dali se retirava nesses locais, né? Nessas armações baleeiras, se retirava o óleo, principalmente o óleo que era utilizado na iluminação pública, né? E também o óleo era muito utilizado na construção civil. E também a carne e a gordura da baleia também eram extraídas nesses locais, né? No caso, as armações baleeiras. Então, a mais ou menos 6 quilômetros desse local onde era a armação baleeira, surgiu um segundo povoado, e esse segundo povoado também acabou dando origem ao que hoje é o município de Penha.
embora Penha, como eu acabei de mencionar, seja uma localidade bastante antiga, que vem lá de 1759, lá do século XVIII, e tenha sido um local até com presença bem numerosa, né, de imigrantes açorianos, a Penha só foi se tornar um município autônomo em 1958, em 19 de julho, caso eu não esteja enganado, de 1958. Até 58, Penha era um distrito de Itajaí, embora, curiosamente, Penha seja mais antiga até do que Itajaí, né? Itajaí foi fundada em 1823, e Penha, como eu mencionei, ela é lá de meados do século XVIII, né? Então, o que eu passei para vocês foi de maneira bem breve, a história de Penha, né? A verdadeira terra natal do nosso amigo Chico, né? Do Francisco Gomes de Oliveira, né? Que hoje batiza aquela rua ao lado do Ernestão. E o Francisco, né, o nosso amigo Chico, ele era do ramo, digamos, do ramo mais pobre, né? Dos Gomes de Oliveira, né? Como eu tinha mencionado naquela ocasião, ele era um pequeno empresário. Ele vivia, né, a empresa dele, ele explorava a produção de cal, né? E ele também era um funcionário público federal. E algo que eu acabei me esquecendo de mencionar é que o Francisco Gomes de Oliveira, hoje nome de rua, ele era pai do Carlos Gomes de Oliveira. Carlos Gomes de Oliveira, para quem não sabe, ele foi deputado federal, deputado estadual, senador da República, inclusive na época da posse do JK, em 31 de janeiro de 1956, o Carlos Gomes de Oliveira, caso eu não esteja enganado, ele era o presidente do Senado, né? Então foi uma figura política mais do que expressiva. Ele também foi jornalista, ele foi prefeito interino de Joinville em 1928, foi advogado, né? Ele exerceu durante muito tempo a advocacia, e ele acabou falecendo em 1998, aos 104 anos de idade. Sim, isso mesmo que você ouviu. O Matusalém, o Carlos Gomes, ele faleceu aos 104 anos de idade. Então, uma figura histórica, figura política mais do que importante, mais do que obrigatório contar a história de Joinville citando o nome do seu Carlos, né? Carlos Gomes de Oliveira, filho do nosso amigo Chico, do Francisco Gomes de Oliveira, né? Bom, eu tinha citado, né, no último vídeo da semana passada, eu contei um pouco tanto da história da família dos Vogelsang, né, quanto do início tanto do sistema do transporte de táxi, quanto da história do transporte coletivo em Joinville, né? E, obviamente, os Vogelsang, essa família, os Vogelsang, acabaram dando origem, né? Acabaram dando início tanto ao transporte de táxi quanto ao transporte coletivo em Joinville. E eu tinha mencionado, nesse terceiro vídeo da semana passada, né, que o primeiro ponto de táxi da história de Joinville, isso lá em 1913, sim, foi isso mesmo que vocês ouviram, né? Já em 1913 já havia táxi em Joinville. Pois bem, esse primeiro ponto de táxi, ele estava localizado quase que na esquina do que hoje é a Rua São Paulo, que na época não passava de uma picada, com o que hoje é a Rua Doutor Plácido Gomes. Bom, afinal de contas, como que surgiu essa rua, né, essa segunda rua que eu mencionei, a Rua Doutor Plácido Gomes? Bom, dá para se dizer, né, é possível você afirmar que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville nasceu na Rua Doutor Plácido Gomes. Então, além do primeiro táxi, né, primeiro ponto de táxi, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville nasceu também nessa região. Inclusive, eu tenho umas fotos até, já estava até me esquecendo, né, daquele mandamento, mostrar em fotos antigas aos espectadores da TV Alameda Cultural. Então, a primeira foto da semana, né, a primeira foto do dia, será essa foto aqui, ó, no qual a minha mão está tocando. Infelizmente é uma foto em preto e branco, então essa foto que eu estou tentando mostrar é da Rua Doutor Plácido Gomes, tá? Para quem não sabe, a Rua Doutor Plácido Gomes, que é essa rua que vocês estão vendo,
Ali, durante muitos anos, ali funcionou uma das unidades do Mini Preço, né? Não, do supermercados Vitória. Então, uma das unidades do supermercado Vitória, né? Que tinha, como é sabido, tinha sua sede em Itajaí, ela funcionou ali durante muito tempo, nessa rua Doutor Plácido Gomes, né? Inclusive os fundos do Hospital São José estão, né, nessa rua, na rua Doutor Plácido Gomes. Até você trafegando, você caminhando por essa rua, é possível você ver até com muita nitidez a parte antiga, né? O setor antigo do Hospital São José, né? E, bom, eu tinha falado do Corpo de Bombeiros, né? Tem uma foto aqui, fotos antigas bem interessantes para mostrar para vocês. Essa primeira foto que eu vou mostrar, que eu irei mostrar, tá? Essa primeira foto aqui, ela foi batida em 1906, tá? No local que vocês estão vendo, onde aparece esse povo todo aqui, né? Esses bombeiros, hoje existe o edifício Manchester, tá? Então, nesse local que vocês estão vendo, hoje é o edifício Manchester, ali na rua São Joaquim, tá? No centro da cidade. E tem mais uma outra foto, tá? Não sei se será possível vocês mostrar a vocês, né? Mas irei tentar, né? Essa foto aqui, ó, que minha mão está tocando, já é da segunda sede, né? Já é do segundo quartel do Corpo de Bombeiros Voluntários, tá? Essa foto ela é datada de 1913. Essa torre que vocês estão vendo, ela existia no mesmo local, no local da atual sede do Corpo de Bombeiros, ali na rua Jaguaruna, tá? A atual sede do Corpo de Bombeiros ela foi inaugurada em 1956, tá? Bom, mas por que o Corpo de Bombeiros surgiu ali? Vocês estão perguntando, né? O mundo inteiro está perguntando, mas por que o Corpo de Bombeiros Voluntários surgiu justamente nessa ruazinha? Bom, isso fica para o próximo vídeo. Então, até lá, um abração e até lá, e um abraço a todos vocês, tá? Beleza?